a poderosa e infalível palavra do Senhor. Versículo 1. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Versículo 2. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Versículo 4. Pense no navio, grande como é, empurrado por um ventos fortes, e ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela sabe gabar de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem as palavras tanto de crescimento, de agradecimento, como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Deixa a Bíblia aberta, fecha os teus olhos e oremos a Deus. Ó Deus, que culto maravilhoso, que adoração foi essa, como o nome do Senhor foi exaltado nessa noite. Reconhecemos as feituras que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. E nessa noite grandiosa e poderosa, a tua presença é real. E a tua presença, Pai, revigora o vigor de todos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, e a igreja diz: glória a Deus. Toma o teu assento, glorificando o santo nome do Senhor. Amados, quarta-feira retrasada, não passada, porque o pastor Edivaldo não estava muito bem. Peguei uma virose aí, fui no médico e veio constatado Covid. Quando a Covid estava mais forte, eu não peguei Covid. Quando a Covid foi embora, eu peguei Covid. Mas Deus sabe de todas as coisas. E já estou recuperado em nome de Jesus. Eu vim
de 5 portas da legalidade, do pecado, que é a audição, visão, tato, paladar e olfato, que são os 5 sentidos do ser humano. Esse sentido que o ser humano tem é que liga o mundo físico com o mundo espiritual. Eu estudei, apliquei na quarta-feira retrasada a primeira porta da legalidade do pecado, que foi a... Quem estava aqui quarta-feira retrasada? Olha, tem bastante gente aqui. Então, a primeira porta da legalidade do pecado foi a audição. Glória a Jesus. Eva ouviu a voz da serpente, deu legalidade, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, deu legalidade ao pecado, e o pecado da vida até hoje dentro da humanidade. Por quê? Porque ela deu ouvido a ser. Lembrei que um negócio da palestra de casais, mas deixa pra lá, vamos pra cá. E hoje eu vou aplicar a segunda porta da legalidade do pecado, que é a, meu Deus, a língua. Amado, pensa em um membro do corpo pequeno, mas se não tiver sabedoria, ela acaba com a vida, ela acaba com a família, ela acaba com a sociedade, ela acaba com a humanidade. É a tal da língua. Eu vou citar depois aqui alguns exemplos. E esses exemplos é para tirar uma reflexão, para ver se nós encaixamos em algum deles. Porque para ter o domínio da língua não é fácil não. E tem pessoas que dizem, se for comigo, eu falo. Mas o novo convertido em Cristo Jesus, se for comigo, eu me calo e deixo Deus agir. É hoje que nós vamos saber se existe crente realmente transformado ou está passando pelo processo de transformação. Amado, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é quando você não conhece um assunto ou conhece uma palavra, não conhece uma palavra e o significado dela, e quando você passa a conhecer o significado dela, você passou a conhecer a verdade. Se você faz agora, se você quiser fazer agora, você é conhecedor da verdade, você é. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar aplicar aqui o máximo possível, porque o tempo já é bastante corrido, em nome de Jesus. Amados, sabemos que Eva, ela deu legalidade no jardim do Éden de dar ouvido à serpente, e a serpente dos animais domésticos, o animal mais astuto, né? E acabou enganando Eva no seu falar. E a serpente é bom de papo, tá? Como sabe induzir, como sabe falar. E nós sabemos que muitas das vezes o bom de papo é aquele que é, pode ser bem aberto, mentiroso. O mentiroso, ele é bom de papo. O meu filho Gabriel, ele sempre, às vezes, está assistindo um vídeo de comédia, e ele sempre, e da geração dele não tinha, mas ele assiste. Não sei o que despertou nele, ele assiste a Grande Família. Aquele abençoado lá do Agostinho. Aquele de lá, rapaz. O brasileiro tem que se espelhar em Agostinho, não, que aquele de lá é um mentiroso, pão de papo, da rasteira. Então você sabe que muitas vezes o bom de papo é aquele que é mentiroso, amado. Você tem que falar que é mentiroso.
E para nós conhecer um mentiroso, você tem que ser sábio no ouvir e tardio no falar. Ou seja, pronto no ouvir e tardio no falar. Eu ensinei a pastora Juliana como você quer pegar um mentiroso. Só dá ouvido a ele. Fica ouvindo. Fica ouvindo. Daqui a pouco ele vai se tropeçar na sua própria mentira e vai falar mentira de outra forma, mas ele já falou. Daqui a pouco ele fala novamente a mesma história, mas de outro jeito. Aí você percebe, mentira. Mentiroso. Entendeu? Se tropeça nas suas próprias, porque a própria Bíblia vai dizer em muitas palavras, amém? Porque sabe aquele que ouve mais e fala. Glória. Amém, amados? Então, a igreja já começa a aprender a partir de hoje. E sábio é aquele que ouve mais e fala. Glória a Deus. Glória a Deus aí. Então vamos lá. Amados, no capítulo 3 de Tiago, o evangelista Tiago, alguns historiadores vão falar que é um dos irmãos de Jesus. Entenda que ele começa no capítulo de número 3, no versículo 1. Essa carta que o Tiago ele vai escrever não está direcionado somente a uma igreja, mas é uma carta universal para todos os cristãos e para toda a nação de Israel, para toda a humanidade que queira ouvir o ensinamento do evangelista Tiago. E ele orientando os cristãos, no versículo de número 1, ele fala da seguinte forma: meus irmãos, somente um pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais vigor do que os outros. Por que, pastor Edivaldo? Porque o sábio, o mestre, ele está sempre passando alguma coisa para os seus liderados. Então a responsabilidade de um mestre, de um professor, de um líder é muito grande. Porque até o próprio Tiago está dizendo que será mais cobrado por causa da responsabilidade. E o próprio Jesus, ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 3, se não me falha a minha memória, os fariseus ensinavam e Jesus direcionou a palavra para os seus discípulos. Ouvem o que eles falam, mas não praticam o que eles praticam. Por que, pastor Edivaldo? Porque eles ensinavam, mas não praticavam. Os ensinamentos deles eram agradáveis. Os ensinamentos deles davam uma aparência para os fariseus de mestre, de doutores da lei, mas eles não praticavam o que eles falavam. É por isso que Tiago está dizendo que será cobrado com mais rigor dos mestres, dos professores, dos líderes. Por que, pastor Edivaldo? Porque o que eu estou pregando aqui, se eu não viver a palavra que eu estou pregoando nessa noite e ensinando a vocês, ela me condena também. E vem com mais rigor para mim. Porque eu estou numa posição de pastor, posição de líder, para poder instruir vocês no caminho que se deve. Amém ou não amém? Então Tiago ele vai falar da seguinte forma sobre o poder da língua. Ele compara a língua como um pequeno leme de um navio, e nós sabemos que um navio ele é muito grande, dependendo dos navios, de cruzeiros, eles são muito grandes, mas controlados pelo leme pequeno, amados, que dá a direção para onde o piloto queira que a embarcação vá. Assim ele compara a nossa língua. A nossa língua, amada, ela é tão perigosa, ela é tão perigosa, que é capaz, como o Tiago diz, de amaldiçoar, como também abençoar muitas pessoas e muitas vidas. E existe mundo afora
muitos cristãos que não têm domínio nenhum e controle nenhum sobre a sua língua. Tem cristãos que falam palavrões. Tem cristãos que xingam. Tem cristãos que falam em gíria. Tem cristãos que falam em malandragem. Que aí você pergunta, que espírito está aí? É o Espírito Santo? Ou é o espírito do Zé Pilintra? De malandragem, de gingar. E nós sabemos que a palavra ela tem um poder que sai da língua de abençoar, como também de amaldiçoar. Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai para o estômago e depois é expelido. Mas o que contamina o homem é o que sai de dentro para... Porque procede do coração. Amados, a Bíblia, ela é o manual do cristão. Não é para você ser perfeito. Bom seria. Mas a Bíblia é um manual para que nós podemos ter uma vida de exemplo para os demais irmãos ou para também para a nossa família em si. A Bíblia é um manual que nos ensina como nós devemos viver como os embaixadores ou como os servos de Cristo na terra. A Bíblia nos ensina a ser pessoas melhores, a ter comportamentos melhores. A Bíblia nos ensina a ser ótimas pessoas aqui na terra. Só que, por muitas das vezes, tem pessoas que não querem ler. Tem pessoas que não querem ler, tem pessoas que não querem ler nem praticar. Se não ler, não pratica. Porque se você quer uma transformação, se você quer uma mudança em Cristo Jesus, está aqui o seu manual. Você não muda porque você não quer. Você não muda porque você está com preguiça. Você não muda porque você não quer conhecer a verdade. E a verdade nos confronta. Como confronta? A língua. Porque existem muitas pessoas lá fora, no mundanismo, que acham que a Bíblia só é para cristão, não é não. A Bíblia não é somente para cristãos. A Bíblia é para toda a humanidade. Vou abrir um entre parênteses, vou sair daqui rapidinho. Já vou entrar aqui. Você acha que matar, não matarás, é só para cristão? Será que o ímpio pode sair matando aí? A Bíblia fala, não furtarás. Será que é só para cristão? Para toda a humanidade. Não praticar adultério. Será que é só para cristão? Para ímpio também. Ou seja, a Bíblia rege toda a humanidade. A questão é, quer viver em conformidade à Bíblia? Ah, não. Aqui onde eu estou está bom. Toma uma cervejinha, boto meu pagodinho, está tranquilo não? Faço mal a ninguém. Essa é a verdadeira mentira do diabo. Fazer para você que está tudo tranquilo, sendo que não está nada tranquilo. O diabo quer fazer você entrar no comodismo. Você não precisa da igreja nada. Você vai fazer o que lá? Ouvir uma palavra chata?
É uma palavra de sabedoria. É uma palavra que vai te dar uma direção. É uma palavra que vai confortar o teu coração. É uma palavra que pode quebrar maldição. Amados, então Tiago, ele compara a língua como uma pequena faísca que acendeia todo um bosque. É interessante que uma árvore de Aconisa Jane, ela pode fazer milhares de fósforos, mas basta um palito de fósforo para queimar milhares de árvores. É assim a tua língua. Hoje o cristão vai sair daqui. Eu tenho que ouvir mais e falar menos. Jesus está saindo do templo em Mateus 21, 33, se não me falha a memória, e vai para uma cidade. Quando ele retorna à cidade de Jerusalém, ele vê uma figueira. A figueira, segundo o texto bíblico, vai dizer que ela estava cheia de folhas verdes. A figueira tinha uma aparência linda. E Jesus telefona: vou lá pegar um fruto dessa figueira. Só que quando Jesus chega lá, ela não tinha fruto. E o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, 7, que a árvore é conhecida pelos. Jesus chega e vai até a figueira lindona. Quando chega na figueira, porque a expectativa é de fruto, quando chega na figueira, ela não tinha fruto, né? Jesus lança uma e amaldiçoa a figueira, e ela seca no exato momento, porque foi uma palavra lançada. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque aquela figueira estava usando a terra inutilmente. Com a tua aparência estava enganando muitos viajantes que passavam. Vou entrar nesse lado aí não, porque tem um monte de figueira aí fora que tem uma aparência linda, mas vai procurar fruto. Só galho seco. Meu Jesus, tem nada. Mas a aparência lindona, lindão. Mas fruto que é bom não tem. Então Jesus amaldiçoa a figueira. Ele lança uma palavra de maldição. Amados, muito cuidado que sai da boca de vocês. O apóstolo Paulo vai dizer: não saia da vossa boca a palavra torpe. E torpe no grego significa podridão. Existem pessoas que falam assim: é bandido, vai ser aquilo, ou vai ser, desculpa a expressão, tá? Homossexual, vai ser aquilo, vai ser. E isso acaba acontecendo porque foi lançada uma palavra de maldição. Acontece. Pastor Edivaldo, a maldição existe? Com certeza a maldição existe. Porque existe aquela polêmica de maldição hereditária. A maldição existe, a hereditária não existe. Então por que eu herdei isso se o pai não? Você
Você não herdou isso de sua mãe. Seus pais que não tinham conhecimento e nem sabedoria dos caminhos do Senhor te induziram pelos seus comportamentos, o comportamento que você teve, parecido com deles. Ou seja, ensinamentos. Isso não é maldição hereditária. Isso é ensinamento que é passado de pai para filho, de mãe para filho. Porque aquele que está em Cristo Jesus não tem maldição. E é interessante que Tiago ele vai dizer que de uma fonte de água doce não pode sair água salgada. Com a mesma língua que nós abençoamos, nós amaldiçoamos nosso irmão, que é a imagem e semelhança de. Amados, a língua ela é muito perigosa. E uma das coisas que Deus abomina é o irmão que joga contenda contra outro irmão. Isso está na Bíblia. Provérbios 17, 19, se não me falha a memória. A gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, o que nós conversamos, o que nós orientamos, porque de repente a tua orientação está sendo de acordo com o que Deus quer que você fale. Porque nós cristãos temos que tomar cuidado no que nós deduzimos. Porque nem tudo que você deduz e vai se precipitar não falar, O cristão ele trabalha com verdade. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não, 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 não. Eu acho. Porque com essa língua você pode estar sendo condenado para o inferno. Porque a língua incendeia todo mundo. Põe o corpo todo lá. O salmista Davi, ele fala no Salmo 141, verso 3. Ele diz assim: põe ao Senhor uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios, porque ele sabe muito bem que a língua ela é ferina, ela é venenosa, ainda mais se você tiver com o coração alimentado com sentimento de ódio, de raiva, de rancor. A língua é uma arma, amado. E se você não tiver sabedoria para dominar ela, você fuzila o seu irmão, você fuzila a sua irmã. Fala coisa que não deve falar, comenta coisa que não deve ser comentado. E eu separei aqui, amado, eu vou logo para cá, porque já é 9 horas. Eu separei alguns exemplos aqui do que a língua ela pode causar. E todas elas têm uma base bíblica. Eu ia trabalhar com vocês agora abrindo a Bíblia, falando e abrindo a Bíblia para confirmar dentro da Bíblia. Porque nós estamos num culto de doutrina da palavra, tem que ser com base bíblica. Então vocês me aguentam aí mais um pouquinho rapidamente, tá? E você que tem Bíblia, prepara a sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus.
A legalidade do pecado, segundo a língua, falar, fofoca. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo de número 13. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Quem não tem Bíblia aí, anota aí, depois em casa ver, pesquisar no celular. Isso aqui liberta. Amém, igreja? Acharam aí 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. E diz assim: além disso, elas se costumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Nota aí. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, auxiliando as viúvas, e ele está falando das viúvas mais jovens. Ele aconselha as viúvas mais jovens a se casarem. Ele aconselha a se casarem por quê? Porque quando vinham as paixões, os desejos da carne, elas deixarão Cristo para poder fazer os seus desejos. Então é melhor que elas se casem, tenham a sua casa, tenham os seus filhos, tenham a sua família, ou seja, tenham compromisso, do que ficar andando de casa em casa falando que não deve. Porque existem essas pessoas, né? Graças a Deus o ministério dela não tem graça. Mas lá fora existem essas pessoas que parece que não tem nada para fazer em casa, e vive de casa em casa. Não precisa sair de casa em casa hoje em dia não. Pega o celular, pulando. É um negócio para te cortar, um negócio. Diga para o teu irmão que está próximo a você: vigie. Eu falo com meu filho, da cor de Deus. Cor de Deus, né? Todo lugar contempla tudo. Amém, irmãos? Por fora, vamos lá. Então eu vou explicar o texto, senão a gente vai ficar aqui até. Mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Isso é tudo que a língua ela proporciona, irmãos. Capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Anota aí.
aí, mentira. Bem? E diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Graças a Deus. Só lá fora tem, aqui dentro tem ninguém que fala mentirinha pequenininha para poder se prevalecer. Esses pontos, amado, é para nós avaliar a nossa vida. Porque a língua, como eu falei, é um pequeno membro do corpo, mas bota o corpo todo a pé. E tem coisa, mas tem pessoa que é mentirosa, que fala mentira com uma convicção que é a verdade, quer que você acredite na mentira como se fosse verdade. Porque é tão mentiroso e a mentira está tão dentro dela, dentro dele, que quer convencer você da mentira dele como se fosse verdade. Sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Amado, nós temos que ter muito da parte de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo que faz discernir entre o bem e o mal. Uma vez eu apliquei um estudo sobre o dom discernimento, porque é um dom que está em escassez no meio da igreja, e nem todos sabem discernir se é espírito maligno, se é espírito da parte de Deus que está dentro da igreja. E em cima do estudo, amado, e uma das coisas que a própria Bíblia fala que o diabo gosta de se disfarçar de anjo de luz. De anjo de luz. De bonzinho, de barbinha branca, cabelinho branco. Tem muita coisa. Os mais antigos aqui, eu acho que já assistiram desenho, já, os mais antigos. Assistiram desenho, se for todo mundo criança. Quem já viu esse desenho? É Caverna do Dragão. Perdi um capítulo. Até hoje eu tô procurando o final. Irmão, a história é uma história espiritual onde meninos estão mortos tentando voltar para casa e nunca volta. E aquele velhinho ficando cascudo dele, né, meu Deus? Eu pensava que ele era tão bonzinho, rapaz. Iludindo, você vai, pega isso, vai. Engraçado que ele parecia do nada, debaixo de trás de uma pedra, né? É demônio mesmo. É um demônio mesmo. E ele que é realmente um demônio. O vingador, ele é um príncipe. E o mestre do mal aprisionou. E ele iludindo as crianças, mostrando a saída, as crianças aí, ele olha e sabotava. Ah, velhinho. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque o diabo, ele gosta de se disfarçar de anjo de luz. E uma das coisas que o diabo adora é se disfarçar em criança e em idoso. Processo de libertação. Da inocência de um idoso, da inocência de uma criança. Se você for ver filme aí de terror, essas coisas, você pode ver que sempre tem criança possessa, velho possesso,
gosta de se disfarçar, mas Satanás, aqui mentira não entra não. Da porta para fora e sobre a casa de todos os membros obreiros que aqui se encontram, você não entra, em nome de Jesus, porque a casa, a porta, o sobral da porta são todos selados com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Não vou falar todos não, vou falar só mais alguns e não vou encerrar, senão fica muito tarde para vocês ir para casa, com 9h15 já. E é muita coisa, conteúdo bom. Não sei se vocês quiserem ficar aí até 9h30, tá bom? Amém? Até 9h30? Tá? Vamos lá então. Vamos lá, bajulação. Tessalonicenses, não, Provérbio 26, 23. Provérbio 26, 23. Bajulação. Amém? Posso ler? Que diz assim, não vou perder tempo também não, vamos lá, em nome de Jesus. Provérbio 26, 23, eu vou ler o 24 também. Como o verniz cobre o pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Amados, não é proibido elogiar. Não é proibido elogiar. Portanto, que seja de coração e verdadeiro. Um exemplo de bajulação foi quando Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, estavam indo para um cantorar. E tinha uma menina possessa que continuamente ela dizia: verdadeiramente aí vai nesses homens de Deus. E dia após dia, verdadeiramente esses homens são de Deus. No outro dia, o apóstolo Paulo indo orar, e ela: verdadeiramente eles são homens de Deus. Outro dia, o apóstolo Paulo indo orar, ela, verdadeiramente, o apóstolo Paulo botou o dedo na cara, em nome de Jesus, eu te repreendo, o espírito maligno pulou da minha. Está vendo como é difícil discernir um espírito bajulador? Porque mexe com o ego, mexe
que algumas pessoas gostam. Seu deixado é bom, amados. Você fica, ó, estufa o peito, fica, entendeu? Mas que seja sincero e verdadeiro é bom. Porque existem os bajuladores que te bajulam aí por trás. Aqui não tem nenhuma criança. Adulto sabe muito bem como que é. Ainda mais trabalho em lugares tenebroso. Sempre tem um querendo puxar a tua cadeira, tem um querendo puxar você ficar no teu lugar, ainda mais ímpio, não tem nada de Deus. E nós que temos o Espírito da parte de Deus, temos que saber repreender. Aí que não seja com o dedo no rosto ou falando, mas em pensamento está repreendido Satanás. Tem que aprender a repreender. Olhares altivos, né? Olhou, percebeu, sentiu algo que não é da parte de Deus, repreende em nome de Jesus. Pensamento, repreende em nome de Jesus. Olhou de cima a baixo, está repreendido em nome de Jesus. No trabalho, eu trabalho, tem muitos que trabalham, no trabalho tem muita pessoa. Sempre tem um demoniadinho lá, que fala mal da empresa. Salário ainda bom, salário ainda bom, isso aqui ainda bom. Aí você vê o seu irmão, você tem quanto tempo na empresa? 5 anos. Aí você, com 1 mês, ele já está querendo te jogar para fora, para ele ficar mais 5 anos. É onde você tem que ter o discernimento. Sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Só nós sabemos a luta que passamos lá fora. Aí vem um demoniado. Glória. Amém? Vamos para cá, vamos encerrar. Eu vou pular uns aqui, não vou falar todos não, tá? Murmuração. Judas capítulo, versículo 16. Judas antes de Apocalipse. Versículo 16. Judas 16. Não tem capítulo, só versículo. Depois, antes de Apocalipse, quer dizer, versículo 16. Toma a Bíblia na cabeça. Hoje vocês trabalharam a Bíblia. É, igreja? Isso aí, a igreja trabalhando, se auxiliando. Acho que tem página aí, tá novinha. Chega pulando uma na outra. Zerada ali. Judas 16. Esses homens estão sempre resmungando, murmurando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros, porque são interesseiros. Amados, toma cuidado com a murmuração. A murmuração fez aquela nação que saiu do Egito perecer no deserto. Porque quando eles pediram, queremos comer, Deus toma maná. Queremos beber, toma água da rocha. Não queremos mais maná, queremos carne. Esse maná aí
Deus faz anjo jejuar para o povo comer. O povo comeu o melhor maná que já existiu e murmuraram contra Deus. Amados, toma cuidado, nós cristãos, do que nós falamos. O que a língua proporciona, pole é pecado. Julgamento leviano é pecado. Falso testemunho é pecado. Gritaria, porque cristão não fica. Ele sabe se comportar onde chega. Ele sabe dialogar onde chega. Eu bato de frente com os cristãos e homem é feio, falando alto, gritando. Imagina mulher. Tem uma moça lá que eu estou sempre no bebedouro, eu estou reparando, ela gritando, e aí evangelho. Mas parece até tarde que quebra barraco. Lá da cidade dele antigamente. Ó, só pode botar o dedo na cara. É cristão. Fantástico. Mas eu vejo isso. E eu tiro algo bom. Se alguém não fazer o que ela faz. E é feio. Nós somos rodeados por uma grande multidão de testemunhos que vê você como cristão, vê você como exemplo. Aí vê você lá gritando. Seu irmão que é de lá? O pastor dele não sabe não. Fica feio para ele, fica feio para o ministério, fica feio para Jesus, fica feio para os seus líderes. Olha só, tudo que a língua proporciona. Estou encerrando. Piadas imorais, tem base bíblica, tudo isso aqui tem base bíblica. Eu não vai dar tempo de poder abrir aqui e mostrar para vocês aqui. Piadas imorais. Efésios 5,4. Não precisa abrir não. Só para saber onde está. Efésios 5,4. Você brincar saudavelmente com seu irmão, isso é bom. Mas tem uns que contam uma piada que... Então esse irmão aí que adora uma piada. Piadinha de mau gosto. Provérbio 26, 19 vai dizer assim: assim, ó irmão, que engana o teu próximo e falei de brincadeira. Provérbio 26, 19. Tem aquela pessoa que quer falar uma verdade, falou, depois que você ficou chateado, é brincadeira, mas vamos só falar. Tem um monte lá fora que faz isso. Lança pelado para ferir, depois que feriu, é brincadeira, mas a palavra já foi, a flecha, os dardos já foi. Precipitação no Provérbio 18, 13. Bota aí. Olha lá. Existem pessoas que é precipitada no... E tem pessoas que não querem nem ficar perto. Só fala...
ouviu cortado e já sai falando precipitadamente, sem saber realmente o que está acontecendo. Fala excessiva. Provérbios 11:13. Arrogância. Arrogância, não falar. Contenda. Já falei aqui. É uma das coisas que Deus abomina, é contenda entre os. Aquele que bota contenda entre os irmãos. Quem fez isso? Lúcifer. Se corrompeu e levou com ele a terça parte dos anjos. Corrompeu todos eles. Ofensas, orgulho, assédio moral. Eu finalizo aqui. Deixa eu falar os versículos, né? Contenda, 2 Timóteo 2,14. Ofensas, Mateus 5:22. Orgulho, Salmos 12, verso 13. Assédio moral, Efésios 6:9. E finalizo palavrões, Efésios 4:29. Finalizo com o texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Ele fala da seguinte forma: a sabedoria que vem do céu é diferente da sabedoria deste mundo. A sabedoria que vem do céu é prática, ou seja, tem mais a ver com o comportamento do que com o conhecimento. A sabedoria do céu tem mais a ver com o comportamento do que com o conhecimento. A gente mostra sabedoria nos nossos comportamentos, porque existe muito intelectual aí, mas puro de ignorância. É inteligente, mas sabe. E eu finalizo. Tiago 3,13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de seres sábios. Essa é a espécie de sabedoria, não vem do céu, ela é do mundo e da nossa natureza humana, e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas má. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pela semente que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Fique sobre os nossos pés. Amados, é estudo para poder abrir a mente.
estudo para você viver uma paz em Cristo. Ter um dia em paz em Cristo. É um estudo para você andar com o Espírito Santo. Porque nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tenta praticar um pouquinho disso. Colocar em prática mesmo. Você vai ver como que o seu dia vai ser bem agradável. Você vai ver como que o seu dia vai ser abençoado. Eu falo isso aqui porque eu pratico isso. O rapaz olhou para mim e falou: você está triste? Não, triste não. Porque tem momentos que nós temos que ser ligados à terra e ficar ligado no céu. E no trabalho eu sou bem na minha. Eu que sou novo também, mas eu sou bem, sempre fui assim. Pensativo, falando com Deus. Bem na minha. Nada pega. Pode fazer? Faço. Faço. Irmão, tranquilo. Esse pastor é tranquilo. Graças a Deus. É fruto do Espírito Santo. Feche teus olhos, eu vou orar por você. Ó Deus, é o culto da palavra. É a tua palavra que liberta. É a tua palavra que cura. É a tua palavra que nos dá a direção. E pelo poder da tua